Privilégio ter o Miltinho aqui com a gente por algumas razões. Toda vez que eu penso num missionário, eu sei que o movimento evangélico tem crescido, a gente tem entendido outras frentes, como outras frentes missionárias, o que a gente projetou aí, mas toda vez que eu penso num missionário, um missionário clássico, daquele que foi para o campo mesmo, no meio daqueles lugares mais inabitáveis da face da terra, eu tenho sempre lembranças do Miltinho. Cresci ouvindo as histórias do Miltinho, cresci vendo o Miltinho dar testemunho. Ele sempre é missionário do Morumbi ainda? Sim. Ele sempre dava o testemunho dele lá no Morumbi, e assim eu olhava para o Miltinho, e eu talvez nunca tenha dito isso para você, mas você para mim é um herói, cara. Aquele cara que a gente olha e fala, esses Homem-Aranhas da vida não fazem nada perto da realidade do que esse homem faz e do que esse homem tem feito, do chamado de Deus para a vida dele, da transformação dele. Miltinho está há 37 anos trabalhando entre os índios. Ele hoje é presidente da MEVA, e ele está aqui para compartilhar um pouco o conceito para nós, de que vale a pena essa vida além dessas quatro paredes, e que na verdade tem muita vida para ser alcançada além dessas quatro paredes. Por isso que você aproveite bastante, Miltinho, essa noite, que Deus abençoe ricamente e que principalmente o Espírito Santo fale com a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito boa noite, irmãos. É um grande privilégio estar com vocês aqui essa noite, embora a apresentação não corresponda muito à minha pessoa. Eu falei, será que sou eu mesmo que ele está falando? Porque a gente sempre pensa no missionário ou em alguém que serve a Deus em regiões assim como um tipo de herói. E eu quero desmistificar isso nessa noite e dizer que o herói de toda a história da humanidade, história de missões, é o Senhor Jesus Cristo. E que sem Ele, nada do que nós temos visto acontecer nas selvas da Amazônia nos últimos anos teria acontecido. E eu sempre tenho, não sei se acontece com vocês também, às vezes alguns versículos da palavra, algumas passagens, elas parece que grudam na vida da gente. E eu tenho pensado muito, talvez por causa da idade que a gente vai aí ganhando mais experiência. Aliás, crentes e missionários, nós nunca ficamos velhos, nós vamos nos tornando clássicos, né? Então, mas a gente começa a pensar mais em algumas coisas. E o que tem me fascinado nos últimos meses é esse versículo que está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Deus, de uma forma concisa, de uma forma precisa, Ele cria o tempo. E a minha mensagem nessa noite, que vai falar muito sobre os indígenas, sobre o trabalho missionário, ele começa exatamente pensando nisso, sobre o tempo. E quando a gente pensa em tempo, sempre vem aquilo que, como nós estamos quase que escravizados pelo tempo. Nós temos um horário para começar a reunião, nós temos um tempo de preleção, nós temos tempo para voltar, nós temos tempo para levantar. O tempo vai passando e a gente sempre pensa também em eternidade. Qual será o fim dos tempos? O que vai acontecer? E o conceito de eternidade, para mim, ele me deixa confuso. O que é eternidade? Como nós podemos definir algo que não teve começo e não vai ter fim? Como pensar em uma ausência de tempo quando tudo que nós conhecemos e o nosso relativismo em relação a esse tempo, essa forma que nós descobrimos de marcar o tempo, que molda a nossa vida, os nossos compromissos e tudo, como seria viver num período de eternidade? E é mais interessante ainda porque Deus, na sua soberania, no seu conhecimento, Ele cria através desse versículo, Ele está mostrando que Ele cria dois movimentos da Terra. E desculpem, eu não vou ter aqui a pretensão de dar aula de astronomia, do meu conhecimento astronômico de almanaque, mas Deus cria dois movimentos da Terra.
movimento de rotação e de translação. E a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e a cada volta que ela completa em torno do seu próprio eixo, passa um dia, 24 horas, na verdade é uma conta meio quebrada aí, mas a Terra está girando e ao mesmo tempo que ela gira em torno do seu eixo, ela dá uma volta em torno do Sol, numa trajetória elíptica que vai durar um ano, chamado movimento de translação, rotação e translação. E Deus cria isso dessa forma, e o tempo passa e o tempo vai passando. Enquanto nós estamos falando, a Terra está girando, o tempo vai passando e ele passa muito rápido. Talvez você se lembre desse carro. Olha que beleza, uma Belina 73. Olha que maravilha. Esse carro trouxe um avanço muito grande, porque ele já tinha os pneus com uma faixa branca e tinha rádio AM e FM. Talvez você não se lembre disso por ser mais novo, mas com certeza o seu pai ou talvez o seu avô tenha andado numa Belina dessa ou tenha sido um objeto de desejo da época. Olha só outra coisa que mostra como o tempo passa rápido. Também, talvez você não se lembre de um tênis chamado Bamba. Bamba Seleção. Mais de 40 anos. Aquela Belina era de 73, 44 anos já se passaram. Quando seus pais, os seus avós iam ao cinema, eles compravam um doce chamado, olha só que beleza, Drops do Cora. Você se lembra disso? Quantos anos já se passaram? Nem sei se existe mais esse doce ou essa fábrica. Olha só a tecnologia de ponta daqueles anos. Televisão com bombril. Talvez esteja trazendo para você algumas reminiscências, algumas coisas que ficaram perdidas aí no tempo. Olha só. Televisão que chuviscava, tinha um botãozinho chamado vertical. Você se lembra disso? Era um botão que a imagem começava a correr, corria. Você ia lá, ajustava o vertical e ela corria para cima. Era um sufoco. Eu que sou de Marília e no interior, então a televisão chegou lá e a gente tinha uma luta para poder assistir em branco e preto, numa tela pequena, a televisão naquela época, quanto avança. Olha só que interessante também o celular. Olha só o primeiro celular, que portátil. 30 anos. Você pode imaginar uma coisa dessa? 30 anos se passaram. Quantas mudanças nós estamos vendo no mundo, de coisas que foram comuns à vida de quase todos nós, ou de alguns de nós. Como foi rápido. Imagina que portabilidade que se existia na época, carregar essa bateria enorme, mas ele funcionava. Em 30 anos, quanta coisa mudou. Mas eu quero falar também sobre a minha vida. Eu cresci num lar evangélico, meus pais fiéis ao Senhor. Meu pai tinha um relacionamento com Deus especial através da leitura bíblica e da oração. E eu cresci num ambiente missionário em Marília, aqui no interior de São Paulo. Eu tenho uma irmã que gostava muito de brincar, e o ambiente em casa era tão missionário que uma vez nós brincamos de missionário. Eu era um pastor falando para os índios. O missionário, aí no caso eu com um terno, o índio com uma faca, o Paulinho, meu irmão, sendo evangelizado. Olha só que brincadeira estranha para se fazer na infância. E mais interessante ainda, era que depois de convertido, o indígena também evangelizava, e olha só, batizando a minha irmã mais nova. Brincadeira estranha. E a coisa foi tão interessante, muitos anos se passaram, mas eu tinha um problema. A minha casa em Marília era uma casa grande e nós recebíamos muitos missionários. E a maioria dos missionários eram missionários americanos. Recebia Jacks e Haroldos e Harrys e todo aquele Marques e tanta gente que passava por lá. E eu achava o seguinte: para ser missionário, você tem que ser americano. Mas
Milton ou Miltinho não dá certo. Seria muito melhor se eu chamasse, por exemplo, Jack Milton. Olha só, ia ficar mais bonito. Muitos anos se passaram. Eu continuei a minha vida e eu não tinha nenhum interesse em ser missionário. Eu vivia no Evangelho, eu conhecia a verdade sobre Cristo, mas o meu interesse era outro. Eu queria estudar medicina, eu queria trabalhar, queria ter uma vida ligada ao Evangelho, mas a questão missionária não fazia parte do meu anseio, dos meus planos, das minhas expectativas na vida. Os anos foram se passando, a Terra continuou girando em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol, o tempo foi passando e eu fui fazer então um vestibular para medicina aqui em Campinas. E eu frequentava o acampamento Palavra da Vida, que muitos aqui conhecem, e a gente passava as temporadas ali. E naquele meio tempo entre fazer o vestibular e voltar para o acampamento, eu conheci uma morena linda. E o que eu vou contar agora é uma coisa muito, vamos dizer, é um lado da história, né? Vocês teriam que verificar o outro para ver se confere com a verdade. Mas aquela morena chamada Márcia ficou apaixonadíssima por mim. Eu sei que talvez vocês não acreditem, mas eu tinha um belíssimo topete na época. Eu precisava assim, jogava para trás. Que saudade. O tempo é cruel muitas vezes com a gente. Mas naquele período, frequentando o acampamento e me envolvendo com a Márcia, e ela ficou então gamada, acho que só se falava naquela época, né? Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Nós começamos então namoro, e naquela semana eu assisti slides sobre uma história que eu já conhecia, sobre os 5 missionários que foram mortos entre os índios Aucas no Equador, em 1956. A história já era antiga, e nesse acampamento, talvez muitos aqui conheçam, tinha um quadro que mostrava um pequeno avião pousado numa praia, e os missionários sendo levados, na verdade, eles foram mortos. E essa história comoveu o mundo, saiu na revista Life, uma revista importante nos Estados Unidos na época, e essa história gerou uma geração de novos missionários. E aquela semana, enquanto eu fazia o vestibular, eu vi pela primeira vez as fotos daqueles 5 jovens que foram mortos, e eu me identifiquei muito naquele dia com essa história. E Deus tocou no meu coração de uma forma tão marcante, tão viva, que eu falei, é isso que eu quero. Eu não quero fazer medicina, eu quero trabalhar para o Senhor entre esses povos. Eu já tinha como característica pessoal de personalidade gostar das pessoas simples, gostar de fazenda, gostar do mato. E Deus então começou a mudar a trajetória da minha vida, das minhas expectativas, daquilo que eram os meus sonhos pessoais. E eu fui então, junto com a Márcia, fazer o seminário. Um caminho que Deus propôs, para o qual Deus me chamou e que eu segui. E foi uma coisa muito romântica, porque eu me lembro direitinho dessa conversa com a Márcia depois daquela reunião. Eu falei assim, Márcia, olha, Deus está me chamando e eu vou trabalhar com indígenas. Se você quiser ir comigo, ótimo, nós vamos juntos, senão o namoro termina agora. Que coisa, né? Ela falou, não, meu bem, eu vou com você, e realmente foi. Nós terminamos e fomos estudar. A Márcia fazia o 2º ano de arquitetura em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu entrei na Faculdade de Medicina em Campinas. Mas Deus mudou completamente o rumo da nossa vida, e como foi bom Ele ter feito isso, e vocês vão entender por quê. Mas eu terminei o curso, fiz o estágio e fui trabalhar. Então comecei a trabalhar e fui para uma região das regiões mais afastadas do Brasil, da MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. Conheci a missão e eu pensava o seguinte, olha, quando eu era criança, adolescente, eu já pensava nisso, não sabia o que vinha pela frente. Eu tenho certeza que quando eu for para o trabalho missionário, eu vou ser um sucesso. E eu vou até escrever um livro. Olha só, eu vou escrever um livro, e eu já tinha o nome do livro. O livro ia se chamar Floresta em Chamas. Olha só que título bonito. E olha o nome do autor que eu ia pôr, Jack Milton McCoy. Fica bonito isso, né? Jack Milton, isso ia ser
Maravilhoso. E a expectativa era essa. Eu estava formado, eu tinha feito o curso de linguística e a esperança era essa. Vai ser um sucesso. Eu vou escrever um livro e nós fomos morar na mata. Nós chegamos para trabalhar com a Missão Evangélica da Amazônia, nós estávamos preparados, fizemos os cursos da missão e fomos morar num lugar como esse, intocado. Ainda hoje, essas regiões elas estão exatamente como estavam quando o Cabral chegou aqui em 1500. Se você fosse fazer uma visita, como o Isaías e o Levi fizeram recentemente, vocês iriam encontrar essa realidade. E, encontrando essa realidade, eu comecei então a perceber que aquilo que eu tinha como expectativa de que as coisas iriam acontecer, porque eu tinha chegado ali, que eu tinha deixado tudo, eu comecei a perceber que a situação era muito mais difícil do que eu podia imaginar. E que não há possibilidade humana de alguém provocar mudanças ou até de aprender uma língua mais difícil demais. E enquanto nos adaptávamos e começávamos a estudar a língua Yanomami, um dialeto chamado Ninam, eu aprendi a minha primeira frase, porque os índios falavam isso direto para mim. Dizia o seguinte: Mildi, que era o meu nome na língua até hoje, Kahonha Udmudirba Baroi. Sabe o que isso significa? Milton, como você é burro. Não é maravilhoso, animador, uma coisa dessas? Dureza. Mas há algo no trabalho missionário, naqueles que são chamados, é que Deus não chama, Ele vai junto. E Ele, ao mesmo tempo em que as minhas expectativas de sucesso do ponto de vista humano diminuíam, eu ia conhecendo mais do poder de Deus, e aí era dando perseverança. Mas, irmãos, essa frase me perseguiu por muito tempo. Eu fui aprendendo, estudei muito mais do que eu havia estudado para entrar na faculdade de medicina. Eu fui melhorando na língua. E um desses dias que eu estava lá na aldeia, eu já tinha avançado um pouco na língua, eu peguei uma goiaba, tinha goiaba ali que havia sido plantada, não existe goiaba na mata, e já falei uma frase, já tinha passado algum tempo, uma frase mais complexa, e disse assim para o índio: Milton a Kodibukun goiaba aboarihe. Uma frase certinha. Ele disse: a saúva roeu a goiaba, tinha muita formiga saúva ali. Kodibukun goiaba aboarihe. Kodibukun goiaba aboarihe. Eu sabia que a frase estava certa, mas sabe o que aconteceu? O índio virou para mim e falou o seguinte: Milton, Kahunha Udmudirba Baroi. E eu falei para ele: mas por que isso? E eles não tinham capacidade para explicar, mas esse camarada era muito inteligente. Ele pegou a goiaba, mostrou para mim, e a goiaba estava toda roída em volta e branquinha. E só a formiga saúva faz isso. Na língua Yanomami, em qualquer um dos dialetos, especialmente nesse, você tem a raiz verbal e os prefixos e sufixos que você acrescenta na raiz verbal, eles dão o grau de informação que você tem a respeito daquele verbo. Mas isso é dureza para aprender. E eu falei: mas então como é que fala? Aí ele falou a frase certinha para mim, né? Kodibukun goiaba da warireche. Ah, então é isso. Quando eu tenho certeza, eu vou ter que usar, em vez de aboarihe, da warireche. Não se preocupem com Yanomami, isso não é aula, mas é só mostrando essas coisas, como a gente vai sendo derrotados e aquela sensação de heroísmo, de capacidade vão se esvaindo completamente. Então, Kodibukun goiaba da warireche. Dia seguinte, passou um outro indígena. Eu peguei a goiaba e falei: hoje eu acerto. Peguei a goiaba e falei para ele a segunda frase: Kodibukun goiaba da warireche.
Vocês sabem o que eles falou para mim. Milton, Kahonha, Udmudir Babaloi. Por favor, não gravem essa frase, tá? Aprendam outra coisa. O problema é que eu tinha acertado a frase e errado a goiaba. A segunda goiaba que eu peguei, ela estava mordida. Eu não podia usar o Dawariresh, que era certeza que a formiga salvo tinha comido, porque podia ter sido roída, podia ter sido feito por um outro bicho. Irmãos, que dureza. E pior do que isso, que ao mesmo tempo em que a gente ia progredindo na língua, nós íamos entendendo que havia algo muito maior e intransponível. Por melhor que nós falássemos a língua, por melhor que fôssemos na área de linguística, por mais facilidade que tivéssemos, que era a própria cultura Yanomami. Nós aprendemos a língua, Deus deu a perseverança, embora a sensação fosse de total fracasso. E a sensação que vinha naqueles dias era o seguinte: você vai estudar tanto para aprender uma língua falada por menos que 1000 pessoas? Vale a pena tanto esforço? Deixar a vida ou aquilo que você tinha como expectativa para se esforçar dessa forma para aprender uma língua falada por tão pouca gente? Descobrimos outros grupos na Venezuela, talvez chegue a 1.500 pessoas, mas vale a pena tanto esforço? E nós então começamos a descobrir que aquela cultura, a forma como eles agiam, tinha uma barreira intransponível, que era a cerimônia dos mortos. Eles gostavam de cantar, eles gostavam de ouvir a palavra. Nós fomos melhorando na língua e chegamos ao ponto de transmitir e saber exatamente o que estávamos falando, Márcia e eu, usando a palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A palavra é como um martelo que quebra a pedra, é como uma espada que divide os nossos sentimentos e emoções. Nós sabíamos o poder da palavra, mas a cada vez que havia alguma pequena chance de sucesso, nós trombávamos então nessa cerimônia dos mortos. O costume dos Yanomamis, quando morre uma pessoa, a dor é a dor de todo ser humano ao perder um ente querido, mas a cerimônia fúnebre é completamente diferente. Eles envolvem o corpo numa esteira feita ali com madeira, com pequenas madeiras finas. Eles envolvem o corpo, passam com cipó, amarram com cipó e colocam em cima de um jiral, e eles deixam o corpo ali para que o corpo se decomponha por 2 ou 3 meses. E depois eles vão tirar então como se fosse uma urna funerária, e vão colocar em cima de uma grande fogueira. É uma cerimônia muito triste, porque a família está ali chorando, vendo tudo acontecer. O cheiro é horrível, mas a fogueira vai consumindo o restante das carnes que não foram ainda consumidas pelo processo de decomposição. E depois que aquela grande fogueira é apagada, eles reservam os ossos ainda estão carbonizados, mas intactos. Eles moem esses ossos, reduzem a um pó, colocam dentro de uma cabaça e vão usar então essa cabaça na cerimônia dos mortos, quando essas cinzas são misturadas com banana, é feito um mingau, e eles comem o mingau de banana. Impossível. Não há argumentação, você não consegue, não existe possibilidade de você argumentar que isso não é bom. E como cerimônia funerária, existem tantas coisas diferentes. Se fosse apenas isso, não seria tão ruim. Mas durante aquela cerimônia, durante aquele período onde eles iriam homenagear os mortos, eles estavam se embebedando. As bebedeiras levavam à promiscuidade. A promiscuidade levava à gravidez indesejável. E a gravidez indesejável levava ao infanticídio. Eles matavam as crianças indesejadas. Como superar essas coisas? A palavra de Deus diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente.
e nós voamos. No Salmo 90, ainda no versículo 12, a palavra diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Isso volta de novo àquilo que eu estava dizendo do tempo. O tempo vai passando. Ele é inexorável, ele não para. Enquanto nós estamos aqui, esse movimento criado por Deus, quando Ele cria o tempo, Ele não para. Mas esse é o tempo que nós temos para intervir no processo que leva as pessoas a viverem para a eternidade. Esse é o tempo que Deus nos deu. Eu queria passar um vídeo, talvez vocês conheçam, quando você vem do norte do Brasil, você está sempre por fora das questões tecnológicas, mas eu gostei muito disso, porque ele mostra o tempo passando. Pode colocar, por favor. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Esse vídeo ele é talvez um pouco até deprimente para nós, mas eu queria contar algumas histórias e voltar ao que acontece com Jack Milton depois de todas essas dificuldades. Queria apresentar para vocês um casal que trabalhou com a missão, Donaldo e Anita Borgman. E quando você fica pensando, esse homem, um grande linguista, ele tem artigos publicados em grandes universidades americanas, a esposa e aquela criança menorzinha no braço da sua mãe, ela morreu picada por cobra na aldeia. As crianças estavam brincando com uma cobra coral já morta, e naquela brincadeira a criança entrou e o dente bateu, o veneno entrou através da pele, o veneno da cobra coral, um veneno muito agressivo. E como os pais não sabiam o que estava acontecendo, vendo a criança naquela situação, Davi perdeu a vida. Você pode imaginar o que passa no coração de um pai e de uma mãe que sofrem um abalo desse? Donaldo e Anita enterraram a criança em Boa Vista. Nós fizemos uma placa recentemente para preservar a memória dessa criança e dos seus pais. Mas eles voltam. Eles voltam e continuam a tradução da Bíblia para a língua Sanumá. Pode passar, por favor. E depois de 36 anos, eles entregam a palavra de Deus. O Novo Testamento completo, traduzido com a capacidade técnica, com habilidade linguística, e agora, no Novo Testamento, a palavra de Deus está na língua Sanumá e em tantas outras, com pessoas como ele. Outras pessoas continuaram trabalhando na tradução, em meio a esse panorama de festa dos mortos e dificuldades. E depois de traduzido o Novo Testamento, tem uma missão que chama Gravações Brasil, é filial de uma missão americana chamada Faith Comes by Hearing. Eles começaram então a gravar o Novo Testamento nas línguas indígenas, porque são 5 dialetos na língua Yanomami. E o que tem acontecido é impressionante, mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho disso aqui, como valeu a pena ter voltado e continuado aquele trabalho. Mateo, né? Jesucristo falou capítulo 1. Jesus para epicura para o noite. Jesucristo anyano ambrou shua omrauta para epicura para o noite eirata. Jesucristo arqui David ali no diva kuoma. Abraham no diva kai. Abraham pa iruba Isaac é kuoma. Isaac pa iruba. Você entendeu pelo menos Abraão e Isaac.
Você sabe o que começou a acontecer? O tempo foi passando. Aquela expectativa de que algo poderia acontecer e que barrava sempre naquela festa, naqueles rituais que afastavam a pessoa do caminho do Evangelho para que houvesse uma igreja, para que houvesse crescimento. E aí que entra a questão de que não existem heróis nessa história, porque não há poder capaz de transformar o homem, a não ser o poder de Deus através da palavra de Deus. Porque começou a acontecer um movimento de conversão. E eu ficava assim impressionado, porque eu ouvia, eu tinha saído da mata, eu tinha assumido a liderança da missão, eu comecei a ouvir de grupos e pessoas se convertendo, e eu ficava pensando comigo lá no fundo, será que quando vier a primeira festa, eles vão deixar essas coisas, ou vai acontecer a mesma coisa, vão se embriagar, vão passar aquela semana, 10 dias, bêbados e numa promiscuidade total e usando drogas, porque no final da cerimônia dos mortos, quando eles vão usar as cinzas misturadas com bananas, eles sopram um alucinógeno nas narinas uns dos outros e fica muito parecido com um culto afro-brasileiro e com possessão, e realmente é horrível. Mas houve um movimento de Deus, e esses que se converteram começaram a deixar essas coisas de lado, se reuniram e começou uma igreja. E essa igreja começou a crescer. E foram batizados mais 10. E talvez para vocês pareça, bom, mais 10 aqui, eu preguei aqui nessa igreja bem no início, quando o pastor André Fontana tinha vindo do Morumbi, e imaginando hoje, né, falando em 10, como essa igreja cresceu, como essa comunidade, né, tem influenciado tanta gente. Mas batizar 10 Yanomamis era uma coisa inédita. E mais, depois, olha, nós vamos batizar mais 15, mais 20, mais 60. Senhor, o que está acontecendo? Será que eu vou escrever o livro? Gente, o que tem acontecido nos últimos anos é um mover de Deus inesperado, porque esse mover de Deus demorou mais de 50 anos para acontecer. Mas o que a gente tem visto hoje é que esses jovens que se converteram, eles começaram a ir para as outras aldeias e foram para lugares distantes que nós nem poderíamos ir. E acontece constantemente de indígenas e Yanomamis passarem na minha sala, irem lá pedir, porque eles vão pedir calção, vão pedir anzol, linha. Eles falam, Milton, você tem a palavra de Deus? Esse gravadorzinho com um pequeno painel solar aqui atrás está sendo distribuído e nós não vencemos um número de gravadores com a palavra de Deus, todo o Novo Testamento e algumas partes do Velho Testamento, têm sido levados para as aldeias mais distantes no Brasil e na Venezuela, e nós temos ouvido de áreas que nós nem mesmo conhecemos, que moramos lá há tantos anos, onde tem gente se reunindo e ouvindo essa palavra. Quando eu olho para trás e vejo aqueles momentos de agonia estudando e pensando que naquela aldeia onde eu morei nada iria acontecer, quero voltar à história do Jack Milton. Muitos anos se passaram naquela minha região e o movimento começou a acontecer lá. E o que aconteceu foi um grupo que saiu de uma aldeia maior e eles formaram uma comunidade. Eles falaram, nessa comunidade nós não vamos beber mais. Nós agora queremos mesmo seguir a palavra de Deus. Nós queremos aprender mais de Deus, gente, e a vida mudou completamente. Eu não sei se isso é uma heresia, e eu não quero escrever um novíssimo testamento, mas eu acho que até a higiene é fruto do Espírito. Porque essas aldeias, esse lugar onde eles pararam de beber, eles começaram a ter roças maiores,
mais comida, muito mais limpos, com tanta coisa que é visível. Até hoje, se você for lá, você percebe claramente que essa é uma aldeia diferente. E começaram, então, a buscar a palavra de Deus. Peri e Alzira. Quantos anos se passaram até que chegassem a esse ponto? Outros missionários foram para lá, mas esse homem tem sido usado por Deus. Se você quiser morar naquela aldeia, ele tem aquelas regras e eles querem ouvir mais dessa palavra. A missão começou depois desse grande movimento de conversões. Eu não vou ter o tempo, como eu falei, o tempo é tirano. Nós temos um horário para terminar e eu não gosto de falar demais, porque quando estava lá no início do trabalho, quando eu começava a pregar em Yanomami, o pessoal não gostava muito, eles começavam a ir embora, eu não quero que ninguém saia. Mas nós começamos então a fazer os cursos de treinamento de liderança, chamado MICALI, Ministério de Capacitação de Líderes Indígenas. E a missão começou a investir tudo o que tinha para treinar esses novos convertidos. Fizeram novas músicas e foram sendo ensinadas, e vocês precisam ver a sede de aprender aquilo que para eles agora era totalmente insignificante. E eu quero terminar falando da ceia. Depois da conversão, então, nós vamos ensinar sobre a ceia. Vocês se lembram que eles estavam comendo a cinza dos mortos para se lembrarem deles e ter daquilo que nós entendemos dessa cultura, um pouco daquela pessoa querida que partiu vivendo dentro do seu próprio corpo. Vamos falar sobre a ceia do Senhor. Gente, que coisa maravilhosa. Eles entenderam imediatamente. Aquilo que havia sido, talvez por séculos, uma grande barreira, agora funcionava em nosso favor. E a ceia do Senhor é ministrada com um pequeno pedaço de beiju, que é um disco de mandioca que é colocado em cima de uma chapa, talvez muitos aqui conheçam, e o vinho, o sangue de Cristo, é representado pelo suco de açaí ou de bacaba. E quando nós começamos então a ensinar, e eles foram participar da ceia, eles começaram a chorar, porque eles entendiam de uma forma muito mais próxima do que nós entendemos o que significava aquilo que eles estavam fazendo. Entendiam aquilo que custou para o nosso Salvador, aquilo que Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Eles choravam, como quem chora por um ente querido. Tem um versículo que diz: portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus não vai chamar todos aqui, talvez alguns, para um tipo de trabalho específico, seja aqui nas matas, na Amazônia, seja em outros lugares, mas quantos ministérios nós vimos hoje? E enquanto nós estamos falando, o tempo está passando, o tempo criado por Deus não muda, porque o tempo passa rapidamente e nós voamos, e o nosso tempo é agora. Você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer com uma palavra que você diz, com um testemunho que você dá, com um interesse que você demonstra por alguém que está abandonado e perdido. Eu nunca vou poder chegar, os pastores dessa igreja, os presbíteros, não vão poder chegar nunca onde você está, mas você pode. E precisa ser feito nesse tempo, porque esse é o tempo que Deus nos deu. Quando eu volto no tempo, e eu fiquei pensando, porque a Terra gira no sentido anti-horário, eu falei, e se a Terra mudasse o sentido de rotação? Ia dar um desastre, não ia acontecer nada. Mas o tempo não volta. Mas se ele voltasse, eu faria tudo de novo. Porque, irmãos, não existem heróis nessa história. Se aquilo que aconteceu de passar por cima de um impedimento tão grande como esse fator cultural, e você vê hoje centenas de pessoas que passam no meu escritório, e na semana anterior à minha vinda para cá, eu recebi índios de uma região chamada Romoche, que é distante de uma região que nós nem podemos entrar,
e eles levaram a tradução que já foi feita. Nós não tínhamos mais desse gravador, estão trazendo mais de fora. Como pode acontecer isso? Quem é que faz isso? É o nosso Deus. Que você se sinta desafiado naquilo que ouviu hoje. A minha vida, em termos de resultados, durante muitos anos, foi um completo fracasso. Aquilo que eu tinha como expectativa humana do livro que eu não vou escrever. E se um dia Deus quiser que eu escreva, o título vai ser outro. E não vai ser Jack Milton McCoy. Vai ser o livro que Deus escreveu, porque foi Ele que fez isso. Vamos orar. Senhor Deus, como nós agradecemos ao Senhor por conhecermos essa verdade, por sermos tão privilegiados de conhecer ao Senhor Jesus como nosso Salvador. Como também, ó Pai, é importante para cada um de nós pensarmos nessa questão do tempo. A nossa vida vai passando, o tempo é inexorável, os dias se sucedem, os meses, os anos. Dá-nos, ó Pai, um coração que saiba contar os nossos dias, para que a eternidade que nós já desfrutamos também possa ser conhecida de tantos que nos rodeiam, ó Pai. Dá-nos esse sentido de aproveitarmos aquilo que o Senhor tem nos dado como vida que ainda temos pela frente, para que o testemunho do Senhor continue fazendo essa diferença maravilhosa na vida de tantas pessoas que não te conhecem da mesma forma que fez nas nossas. Ajuda-nos, ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas lutas, das nossas fraquezas, mas dá-nos, ó Pai, essa perspectiva de que é o Senhor que faz a obra, que aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos e a luz que nós resplandecemos vai mostrar um Deus maravilhoso e continua escrevendo um livro também maravilhoso na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.